estamos acompanhando Stranger Things há quantos anos? 9 anos? Desde 2016, que estreou a primeira temporada? Eu acho que essa é a série mais longa que eu estou acompanhando desde o início e que eu não abandonei em momento nenhum. E esse ano nós temos aí o anúncio, né, de que vai ser liberado a última temporada, que é a 5ª temporada. Eu estou muito curiosa para ver como essa história vai se encerrar, mas eu também estava preocupada porque eu falei, eu não lembro mais nada do que aconteceu nas temporadas anteriores, porque a minha memória não é das melhores e eu realmente apago as coisas, tanto que eu decidi reassistir as temporadas e tá sendo como se eu estivesse assistindo pela primeira vez. Obviamente, lembro de um detalhe ou outro, mas no geral tá sendo muito divertido assistir tudo de novo. Mas se você ainda não tem essa paciência de assistir tudo de novo, você só quer um resumo te lembrando de tudo que aconteceu nas temporadas anteriores e até destacando alguns detalhes que podem ser importantes, esse vídeo aqui é pra você. Então vamos falar sobre a primeira temporada de Stranger Things, tudo o que aconteceu nos 8 episódios. O primeiro episódio se chama O Desaparecimento de Will Byers e nós temos uma data no início que é de quando isso aconteceu, que foi no dia 6 de novembro de 1983 em Hawkins, Indiana. Começamos a história ali com o nosso trio de amigos, quarteto de amigos, tudo bom? Com o nosso quarteto de amigos brincando de RPG e eles estão jogando, acho que é Dungeons and Dragons, acho que esse é o nome. E os meninos estão ali jogando, de repente temos o Demogorgon aparecendo no jogo, causando ali um rebuliço. E quem tem que contra-atacar é o nosso queridíssimo Will Byers, que joga os dados, ele precisa tirar um certo número ali, que é o número 13, e ele acaba tirando 7. Antes de sair da casa do querido amigo dele, ele fala pro Mike, né, que é o amigo dele ali, ele fala, Mike, eu não tirei 13, eu tirei 7, o Demogorgon me pegou. E nisso ele vai para casa de bicicletinha. Eu amo a liberdade dos personagens de Stranger Things de andar de bicicletinha à noite pra lá e pra cá. Eu tinha essa liberdade quando eu era criança e isso é muito doido pensar que hoje em dia isso não seria capaz, eu não seria capaz de deixar um filho meu andando por aí de bicicleta de noite naquela idade. E aí temos uma coisa muito legal que acontece bem no início desse episódio. A gente sabe que Stranger Things é cheio de referências porque as pessoas que estão por trás da criação da série são apaixonadas, são nerds apaixonados, então a gente tem muita referência nerd dentro da trama, mas uma das referências que a gente tem é quando o Will sai de casa, né, de bicicletinha pra voltar pra casa dele, ele está indo com o Dustin, na verdade está indo ele, o Dustin, o Lucas, e aí o Lucas fica na casa dele, vai ele e o Dustin, e ele e o Dustin fazem uma aposta, quem chegar primeiro até a casa do Dustin, pode escolher a HQ que quiser. E o Will sai disparado na frente e ele escolhe a HQ do X-Men, número 134. Eu não sou a maior conhecedora de HQs, mas quando você vai pesquisar, eu acho que isso daí já é um senso comum entre os fãs de Stranger Things, quando você vai pesquisar essa HQ, ela está no meio da saga da Fênix Negra, que é a nossa queridíssima, não tão queridíssima por alguns, Jean Grey. Jean Grey é essa personagem que tem poderes parecidinhos ali com o que a Eleven faz. Ela é mais poderosa, eu acho, né? Não sei. Mas enfim, eu acho que já até fizeram alguma coisa, né? Do tipo a Jean Grey enfrentando a Eleven, enfim. E tem essa coisa em torno da Jean Grey, né? Que ela é essa personagem que ela supostamente é pra ser uma mocinha, né? Uma heroína, mas ela tem também os seus momentos de vilã e ela é uma vilã extremamente poderosa e extremamente perigosa. Então, existe uma teoria aí no universo de Stranger Things que a Eleven meio que seria essa figura de que ela pode ter, ela é super poderosa, né? Ela pode ser super poderosa, mas ela também pode ser incontrolável, do tipo, ela pode acabar causando a destruição que a gente pode ver acontecendo em Hawkins. Não sei se a gente vai ter uma Eleven vilã ou uma Eleven mocinha, mas essa é uma teoria que ronda por aí. E uma coisa que eu não me lembrava, e eu não sei se continuou exatamente assim nas próximas temporadas, e eu vou observar isso, mas eu acredito que sim, porque tem uma explicação pra isso mais lá pra frente, mas o Demogorgon, ele também tem poderes meio que parecidos com o da Eleven, né? Quando ele tá perseguindo o Will, por exemplo, ele se esconde ali no casebre ali que tem atrás da casa do Will, e ele atrai o Will até ali, fazendo o Will ver coisas, abrindo a porta, enfim. Então ele tem esse poder também de mexer com as mentes das pessoas, ele tem esse poder de poder conseguir abrir coisas sem precisar encostar, enfim. Então isso eu não lembrava disso, olha como que é bom rever a história, né?
E aí nós conhecemos o Xerife Hopper, e uma coisa que eu gosto muito em séries que são feitas com muito cuidado é que a primeira coisa que a gente vê do Hopper é a casa dele, e a gente tem uma cena assim na parede onde mostra que ali vivia uma criança. E isso é muito importante porque mais pra frente nós temos a conexão do Hopper com a Eleven, né? Ele vira o pai da Eleven, praticamente falando. E a gente precisa ver de onde que vem essa paternidade, né? Então a gente fica sabendo que ali naquela casa tinha a presença de uma criança que era a filhinha do Hopper que faleceu. Outro detalhe também importante é que a gente fala mais sobre a sexualidade do Will quando a gente tá chegando nas temporadas mais recentes, mas lá na primeira temporada a gente já tinha indícios de que o personagem seria da comunidade queer, né? Mas desde o início a gente tem ele passando por momentos onde as pessoas faziam bullying com ele, chamando ele de gay, etc. O pai dele, né, também fazia esse tipo de coisa com ele, fazia com que ele fizesse coisas de homem, do tipo levar ele pra jogos e levar ele pra lugares que ele nunca gostou, que ele nunca se identificou, mas o pai dele falava que precisava fazer isso pra ele se transformar um homem, porque ele era claramente gay e isso era um problema, enfim. Então, desde o início, a série já aborda isso e eu tinha me esquecido disso também. Aí nós também vemos pela primeira vez o Departamento de Energia, que é o laboratório ali em Hawkins, que é onde toda a treta acontece, e temos a menção da fuga da Eleven. E nesse momento, o Will ele já foi raptado, né, pelo Demogorgon, já foi levado para o mundo invertido, e aí nós temos a Joyce em casa, a mãe dele, doida pra saber onde ele tá, recebendo uma ligação, e quando ela recebe essa ligação, ela sabe que essa ligação é do Will e ela escuta alguns barulhos esquisitos no fundo e logo o telefone queima, como se tivesse caído um raio nesse telefone. Uma coisa que sempre me chamou muita atenção, e eu acredito que relembrando a história, porque, de novo, gente, eu não lembro de muita coisa, eu acho que relembrando a história vai fazer sentido, é que sempre me pegou muito o fato de que o Will conseguiu sobreviver no mundo invertido enquanto ninguém mais conseguiu, né? Todas as pessoas que foram raptadas pelo Demogorgon acabaram virando saudade. Então, pra mim, sempre foi um caso de que o Will, ele era um plano do Demogorgon, tipo, ele sempre foi um plano e ele é importante para que as coisas saiam conforme planejado, e eu acho que isso vai ficando mais evidente conforme a gente vai vendo que quando o Will volta, né, quando ele é resgatado, ele não é mais ele mesmo. A gente vai falar mais sobre isso mais pra frente. Mas aí nós temos os meninos indo procurar pelo Will, né, não ouvindo a recomendação dos policiais, eles decidem fazer as coisas do jeitinho deles, decidem procurar o amigo, e aí é quando eles encontram a Elle perdida na floresta, porque eles decidem procurar o amigo onde ele se perdeu, na floresta, porque é a mesma floresta do jogo deles, enfim. E nós temos eles finalmente encontrando a Eleven. O episódio 2 se chama A Estranha de Maple Street, e aí nós temos a Elle na casa do Mike. O Mike decide meio que adotar ela ali, deixar ela ficar na casa dele, dá algumas peças de roupa pra ela se trocar, ela vai se trocar na frente dos meninos, eles entram em desespero, que eu acho muito bonitinho. O Dustin fica o tempo todo, tipo, chocado porque ela ia tirar a roupa na frente deles. Eu acho isso muito fofo. Nós vemos também, né, aquela questão de como o pai do Will sempre viu ele como um garoto gay, com gosto menos masculinos pro conceito dele. E o Mike apresenta o Yoda, o Mestre Yoda pra Eleven. A gente tem várias referências, como eu falei pra vocês. E aí a gente tem a Eleven andando por ali, e é quando nós temos a primeira conexão da Eleven com o desaparecimento do Will, que é quando ela mostra na foto o Will, ou seja, ela reconhece o Will, ela sabe onde ele está. E aquilo ali pro Mike é tipo, meu Deus, ela sabe onde o Will está. E aí a gente descobre também que a Elle tem problema com lugares fechados, ela não gosta que feche a porta, por exemplo, porque quando ela estava lá no laboratório, todas as vezes que ela precisava ser punida, ela era colocada numa espécie de solitário. Então ela não gosta de lugares fechados, ela sempre se sente claustrofóbica. E aí tem a parte onde os meninos estão discutindo se eles devem ou não contar pra mãe do Mike sobre a existência da Eleven e pedir ajuda e etc. E a Eleven não quer que isso seja feito, por quê? Antes de chegar na casa do Mike, ela foi socorrida por um cara que trabalhava numa lanchonete. E esse cara acabou morrendo porque as pessoas que estavam atrás dela foram lá e mataram ele. E ela não quer que isso aconteça com os meninos ou com a família deles. Então ela sabe que é extremamente perigoso se os pais souberem ali da existência dela. Com isso, quando o Lucas tenta abrir a porta para ir para contar para a mãe do Mike que a Eleven tá ali, eles descobrem o poder dela porque ela fecha a porta com o poder da mente dela e fala, não, vocês não vão contar para ninguém. E aí, a equipe de busca, ela tá procurando pelo Will e eles acham uma roupa de hospital, que parece ser uma roupa de hospital, e eles decidem investigar o departamento de energia, né, o laboratório que tem ali, porque
essa roupa saiu de dentro de um encanamento que ligava com esse laboratório. Eles estão seguindo essas pistas achando que eles estão atrás do Will, mas na verdade eles estão seguindo as pistas que foram deixadas pela Eleven durante a fuga dela. E a gente vê também que o Hopper, ele está se sentindo meio que amaldiçoado, porque ele começou a trabalhar ali na cidade como xerife e tal, e a cidade era conhecida por ser extremamente pacata. Nada de muito relevante acontecia por ali, então ele não tinha realmente muito trabalho como polícia. E aí ele até menciona que os 2 casos que tiveram de desaparecimento e de morte ali porque a gente tem, né, o suicídio, o falso suicídio do cara que ajudou a Eleven. Essas coisas não acontecem em Hawkins, então ele até menciona. A última pessoa desaparecida foi no verão de 1923 e o último suicídio foi em 1961 no outono, ou seja, fazia muito tempo que esse tipo de coisa não acontecia por lá. A Eleven até tenta contar para os meninos logo no episódio 2 sobre o mundo invertido, mas eles não entendem exatamente do que ela tá falando. Ela chega a mostrar no jogo deles, mas eles não compreendem. E enquanto isso tá acontecendo, o Jonathan decide revisitar a cena do crime, né, onde o irmão dele desapareceu. Ele começa a fazer algumas fotos e é quando ele escuta um grito. E ali perto tem a casa do Steve, e aí nós temos a Nancy lá, a Barb e os amigos do Steve, eles estão todos brincando. E ali naquele momento, a Nancy, ela tá fazendo de tudo pra agradar o Steve, pra se encaixar ali dentro daquele grupinho de pessoas. Então ela decide, por exemplo, beber uma cerveja inteira e tal. E ela quer que a Barb faça o mesmo, só que ela tá super deslocada ali, tadinha. E aí ela até tenta agradar a Nancy, abrir uma latinha de cerveja, mas quando ela faz isso, ela corta a mão dela. E aí ela começa a sangrar. E isso é importante porque eu não me lembrava disso, que o Demogorgon, ele é um dos Demogorgons, né? São vários. Ele é atraído pelo cheiro de sangue. Para fazer essa ruptura entre o mundo invertido em Hawkins, normalmente ele precisa ser atraído por alguma coisa. E aí ela corta a mão, ela vai lá e enfaixa a mão dela, ela tá querendo ir embora, a Nancy quer ficar, porque a Nancy tá doida pra, né, festejar ali com o Steve. E ela fica chateada com a Nancy, ela vai pra piscina, ela é fotografada pelo Jonathan nesse momento, o Jonathan tá ali fotografando tudo, meio pervertido, eu achei, mas tudo bem, tá ali fotografando tudo. E ele tira uma foto do exato momento que a Barbie tá em cima da piscina, e a gente vê que quando ele tira a foto, o sangue da mão dela já pingou ali na piscina, e ele abaixa assim pra trocar o filtro, quando ele volta, papum, ela já não tá mais lá, o Demogorgon já levou ela embora, e ele fica até sem entender, mas ele decide sair dali. A construção dos acontecimentos em Stranger Things é muito boa. A gente tem um tempo para entender como que o personagem conseguiu entender a mensagem que estava sendo passada. Então a gente teve a primeira ligação do Will para Joyce e depois nós tivemos mais uma ligação, novamente o telefone queima e aí nós temos a comunicação através das luzes começando a acontecer. O Will, ele vai fazendo as luzes se acendendo em direção ao quarto dele, e lá no quarto dele, ele começa a deixar tocar a música que ele sempre ouvia com o Jonathan, que é Should I Stay or Should I Go Now? E a Joyce sabe que ali se trata do filho dela, ela não tem dúvida, ela não entende como aquilo tá acontecendo, mas ela sabe que é o filho dela que tá fazendo aquilo. O problema é que nesse meio tempo que ela tem certeza que é o Will que tá tentando se comunicar com ela, a parede dela começa a se movimentar como se tivesse algo tentando entrar na casa dela, que é um dos Demogorgons, que é a parede ali dos mundos, né, do mundo invertido com o mundo real, tá bem fina, e a casa dos Byers, não sei por que motivo, talvez isso explicado mais pra frente, eu não lembro, mas a casa dos Byers meio que se transforma ali num ponto de onde essa barreira é rompida com muita facilidade. Ela até chega a fugir, porque obviamente ela fica com medo, que diabo é isso que tá tentando entrar pela minha janela, pela minha parede, mas ela, quando ela sai de casa e tá prestes a fugir, ela escuta de novo o rádio ligado e ela decide voltar e enfrentar o que quer que esteja ali, porque afinal de contas é o filho dela que está correndo mais risco do que ela. E aí a Nancy e o Steve têm a primeira noite dos dois, no dia seguinte, logo no próximo episódio, ela fica meio achando que tá todo mundo olhando pra ela, aquela coisa meio paranoica assim, porque ela não confia nos amigos do Steve, ela confia no Steve, mas não nos amigos dele. E a gente não pode também defender o Steve nesses primeiros episódios, porque ele era um grande babaca, não sei se vocês se lembram disso, mas ele era um tremendo de um babaca. Enfim, aí a gente vai pro terceiro episódio, que se chama Caramba! Nesse episódio, a gente vê o que aconteceu com a Barbie, né? Enquanto os dois estavam se pegando ali, a Nancy e o Steve, a Barbie está na piscina, o sangue cai na piscina, o Demogorgon vem, cata ela e ela acorda no mundo invertido, dentro da piscina do Steve, mas dentro do mundo invertido, como se ela tivesse inclusive se afogado
ela tá inteira molhada, como se ela tivesse passado realmente por debaixo da piscina. E ela se assusta, porque ela vê um Demogorgon ali do lado dela, ela se assusta e ela começa a gritar pela Nancy. E a Nancy meio que escuta, ou pelo menos tem um sexto sentido de que alguma coisa aconteceu. Só que ela decide ignorar, continuar ali o que ela estava fazendo com o Steve. E a Barbie tenta escapar, ela tenta sair da piscina, mas ela não consegue. Ela acaba sendo capturada realmente pelo Demogorgon. Enquanto isso, lá na casa dos Byers, a Joyce transformou o quarto do Will numa central de energia elétrica, porque ela decidiu colocar todas as luzes que tinha na casa dentro do quarto, na tentativa de se comunicar com o filho dela. Ela sabe que ela tá parecendo uma grande lunática, mas ela não vê como ela pode ignorar isso, porque é claramente uma mensagem que ela tá recebendo. E lá na casa do Mike, enquanto todo mundo tá trabalhando e os meninos na escola, a Eleven fica saracoteando ali pela casa, liga a televisão, fica vendo o que tá passando e acaba vendo um comercial de Coca-Cola. E a gente tem pequenos flashes mostrando um pouco do antes da Eleven, né? De como que ela era tratada lá dentro, o que ela tinha que fazer, os treinos que ela fazia tentando amassar a latinha de Coca-Cola com a mente, enfim. A Joyce decide aumentar ainda mais o número de luzes dentro de casa. Ela pega várias decorações de luzes de Natal e espalha pela casa inteira. Ela ainda não sabe como usar isso a seu favor, mas ela tá colocando tudo que ela pode naquela casa. E enquanto isso, o Hopper tá investigando o desaparecimento do Will. Tudo leva ele até o laboratório de energia. E quando ele chega lá, não queriam atender ele, mas ele consegue entrar e ele pede para ver as fitas, né, das câmeras de segurança. E ele vê, nada acontece, mas ele percebe que na noite que ele estava investigando o desaparecimento do Will, estava chovendo pra cacete. E nas câmeras não. Então ali ele tem o primeiro sinal de que algo está acontecendo, estão mentindo para ele e aquele lugar pode estar se envolvido no desaparecimento do Will. E é aqui que nós temos a primeira menção da mãe da Eleven, né, do que aconteceu com ela, porque o Hopper tá tentando investigar o departamento de energia e o Dr. Brenner, que tá por trás desse departamento de energia, e ele chega num experimento que foi feito anos atrás que envolvia a mãe da Eleven, uma mulher que dizia que a filha tinha sido raptada, enfim, ninguém acreditava nela. A mãe do Mike decide visitar a Joyce, levar ali alguma coisa pra ela comer, porque afinal de contas, né, o filho dela desapareceu e tal. E enquanto ela tá lá, ela leva a filha dela, a bebezinha super bonitinha, que essa menina é uma atriz fenomenal, inclusive. E a criança começa a ver as luzes piscando em direção ao quarto do Will. Ela vai até lá e ela quase é pega por um Demogorgon, porque a parede começa a se movimentar em direção a ela e ela é resgatada pela Joyce, que fala: muito obrigada por vocês terem vindo me visitar, mas agora eu quero que vocês vão embora daqui. Porque claramente coisas esquisitas estão acontecendo naquela casa e a vida de todo mundo tá em risco. E a gente tem também o confronto acontecendo entre o Steve e o Jonathan, porque o Steve descobre que o Jonathan andou tirando fotos do dia que a Nancy esteve lá, enfim, tem fotos íntimas da Nancy tirando a blusa, enfim, ele acha aquilo tudo muito pervertido. E o Jonathan não tá certo, mas o Steve também foi um babaca, quebrou a câmera dele, rasgou as fotos. Mas tudo isso é muito bom porque a gente tem a conexão que a gente precisava, que é como que a Nancy vai descobrir o que aconteceu com a Barbie. Ela descobre através de uma das fotos que ela acaba pegando do Jonathan, levando pra casa, que é a foto da Barbie na piscina. E ela acaba vendo que naquela foto tem a imagem de algo esquisito atrás da Barbie. Nós vemos também um pouco da extensão do poder da Eleven quando ela acaba vendo um gatinho, ela tá esperando os meninos voltarem da escola, ela vê um gatinho e ela se lembra da vez que ela se recusou a matar um gatinho com a força da mente dela e por conta disso ela foi levada para solitária. Mas ela ficou tão brava que ela acabou descontando nos dois enfermeiros que estavam tentando prender ela na solitária e ela acaba matando esses dois caras e ela recebe uma recompensa ali do Dr. Brenner porque, afinal de contas, ela fez exatamente o que ele queria que ela fizesse, que era matar uma pessoa, ele só não sabia que ela já tinha esse poder. Antes de ver a foto da Barbie, a Nancy decide ir até a casa do Steve para ver se a Barbie está por lá por algum motivo. E quando ela vai visitar a parte de trás da casa da piscina ali, ela acaba tendo um encontro rápido com o Demogorgon. Ela se assusta e sai, mas ela não sabe descrever exatamente o que ela viu. E ela também acha o carro da Barbie estacionado, ou seja, ela sabe que a amiga nunca voltou para casa, que alguma coisa aconteceu. Enquanto isso, a Joyce, lá na casa dela, tá conseguindo se comunicar com o Will pela primeira vez através de sim ou não. Só que ela precisa de respostas mais concretas, então ela decide desenhar na parede o ABC com as luzes para que ele pudesse se comunicar com as letrinhas e etc. Nisso,
isso, a Joyce consegue se comunicar com o filho e ela pergunta onde você está. Ele fala, eu estou aqui, e pede pra ela correr, porque naquele momento estava saindo um Demogorgon de dentro da parede da casa dela. Enquanto tudo isso está acontecendo, a Eleven leva os meninos até a casa do Will, porque pra ela, ele está lá. Ela quer dizer que ele está lá, mas no mundo invertido ela não sabe se comunicar ainda. Os meninos não entendem o que ela tá tentando dizer. E naquele mesmo momento, os carros de polícia passam pela casa do Will, os meninos decidem seguir, e é quando os policiais encontram o corpo do Will dentro da água ali, da pedreira, que tinha uma reserva de água ali, e é quando todo mundo acredita que o Will tenha falecido, inclusive os meninos, e isso faz com que o Mike fique revoltado com a Eleven, porque ele acredita que a Eleven esteve mentindo sobre saber onde o Will estava, porque ele não consegue entender ainda, fica todo mundo achando que de fato o Will bateu as botas. O episódio 4 se chama O Corpo, e a gente tem o Hopper tentando convencer a Joyce de que o filho morreu, infelizmente, pede pra ela ir reconhecer o corpo, ela não acredita nisso, ela tenta explicar sobre tudo que tá acontecendo na casa, obviamente ninguém acredita, e a Eleven tenta mostrar pro Mike que ela não estava mentindo quando ela disse que o Will estava ali na casa, só que no mundo invertido. Ela consegue sintonizar uma rádio ali que faz com que o Mike consiga escutar a voz do amigo, e ali naquele momento ele acredita que a Eleven está dizendo a verdade. Enquanto isso, Hopper descobre que a autópsia do corpo do Will não foi realizada por pessoas locais, pelos forenses locais, foi realizado por alguém mandado pelo Estado, e ele acha aquilo tudo muito esquisito, porque afinal de contas é só um garotinho desaparecido da cidade, não merecia toda essa atenção, mas aquilo, né, acende um alerta. A Joyce vai reconhecer o corpo do filho e fala, eu não sei o que é aquilo que você tem ali, mas aquilo não é o meu filho. E enquanto isso, o Mike chama os meninos pra ver que a Eleven se comunicou com o Will, mas só com aquele radinho ela não tá conseguindo, ela precisa de algo maior, e eles decidem levar ela até a escola pra ela usar a rádio da escola. Lembra que nesse momento ainda o Lucas não gosta muito da Eleven, ele tem um pouco de ranço da Eleven ter se juntado ao grupo, porque ele acredita que ele vai, sei lá, ele deve estar com ciúmes do Mike, então ele não gosta muito da Eleven. Então sempre existe um conflito ali com a chegada da Eleven no grupo de amigos. Mas eles vão lá usar o rádio. Antes deles conseguirem usar, eles precisam ouvir a palestra com relação ao Will. E depois disso, depois dessa palestra, um dos bullies, que eu não sei se vocês se lembram, mas tem dois garotinhos que eles ficam fazendo bullying com os meninos. E eles começam a fazer bullying com a morte do Will e com o Mike e tal. E a Eleven acaba fazendo com que esse garotinho faça xixi nas calças na frente de todo mundo. Nancy quer pedir ajuda dos policiais para poder encontrar a Barbie, mas os policiais não acreditam muito que a Barbie esteja em perigo. Eles acreditam que ela simplesmente fugiu de casa porque quis, porque o carro dela some. Então todas as evidências que existiam de que a Barbie poderia ter sido raptada ou coisa do tipo foi apagada, obviamente, pelo pessoal do laboratório. E a Nancy não sabe o que fazer, e é quando ela tem essa ideia de olhar a foto da Barbie, e é quando ela percebe que tem alguma coisa atrás da Barbie muito suspeita. A Nancy então decide procurar o Jonathan e explicar pra ele o que ela viu atrás da Barbie. Eles decidem melhorar um pouco a foto para que ela consiga ver com mais clareza, e ela fala, é isso que eu vi atrás da casa do Steve. E ela fala, só que é esquisito porque o que quer que seja não tinha rosto. Na verdade, ela nem completa a frase, porque quem completa pra ela é o Jonathan, e ela pergunta como é que você sabe disso. E ele fala, porque minha mãe já viu um trem igual e eu não acreditei na minha mãe quando a minha mãe disse que tinha visto. Então ele volta pra casa na expectativa de contar pra mãe que ela está certa sobre o que ela viu. Só que aí o pai do Will, o pai deles, né, voltou pra casa e não deixa ele ter essa conversa com a mãe, enfim, toda aquela história. A Eleven consegue se conectar com o Will enquanto eles estão lá no rádio da escola, e eles pegam justamente o momento que o Will tá se comunicando com a mãe lá na casa, e no momento que a Joyce destrói até a parede, porque o filho tá em perigo, e ele fala, mãe, venha rápido, porque, né, ele tá em perigo, tem um Demogorgon atrás dele. E naquele momento os meninos acabam escutando tudo, e logo depois a rádio da escola pega fogo e eles acabam saindo de lá. Pra fechar esse episódio, o Hopper confirma que aquele corpo que estava lá é falso. Ele decide fazer uma autópsia por conta própria, ele corta ali o corpo e ele percebe que é só um silicone que dentro tá cheio de espuma, de algodão. O quinto episódio se chama A Pulga e o Acrobata, e esse nome é importante porque é basicamente a explicação do mundo invertido. Primeiro a gente começa com o Hopper invadindo o departamento de energia. Ele decide entrar lá para ver se o Will está lá, e ele acaba encontrando informações de que uma criança vivia ali. Obviamente ele tá captando informações
da passagem da Eleven ali dentro daquele laboratório, mas naquele momento ele está acreditando que pode ser o Will que ficou preso ali porque alguém prendeu ele, enfim. E ele acaba vendo que tem coisas esquisitas acontecendo lá dentro. Os meninos finalmente entendem o mundo invertido que a Eleven esteve tentando explicar esse tempo todo. O Hopper chega a descobrir a passagem para o mundo invertido, mas ele não consegue ir muito na frente porque ele acaba sendo capturado. A Joyce tenta explicar pro Looney, né, Lonnie, o pai dos meninos, o que ela sabe, o que ela já viu, mas ele obviamente não acredita nela. O Jonathan tenta explicar pra mãe que ela não tá doida, que ela realmente tá vendo o que ela tá vendo, mas também não consegue porque o pai dele não deixa, enfim. E aí nós temos o funeral do Will acontecendo, os meninos dando risada, porque tem uma garotinha chorando no funeral do Will, e eles tipo, nossa, o Will vai adorar saber disso e tal. E aí nós temos o Hopper acordando na casa dele, como se ele tivesse bebido demais, na tentativa de que ele ficasse confuso e esquecesse o que ele viu lá no laboratório. Obviamente ele não esquece, ele inclusive destrói a casa inteira procurando por escutas, ele inclusive acha uma escuta, e ele faz a mesma coisa, ele vai pra casa da Joyce pra ver se na casa da Joyce também tem escutas por lá. O pessoal do Dr. Brenner, né, do Departamento de Energia, do laboratório, descobre que a Eleven está com os meninos porque eles interceptaram a mensagem da rádio, né? Então eles juntam 2 mais 2 e falam, ok, ela tá com esses garotos. O Jonathan e a Nancy decidem que eles vão caçar Demogorgon. Simples assim, eles decidem, a gente vai se unir, a gente vai caçar esse monstro, porque a gente precisa ter um monstro para poder todo mundo acreditar no que a gente tá falando, então vamos caçar um. E aí nós temos um detalhe muito importante, que é o professor começa a explicar para os meninos como que seria possível existir um mundo invertido. Ele explica a ideia do mundo invertido usando o acrobata e a pulga, que a pulga pode se movimentar, o acrobata não. E aí os meninos perguntam, tá, mas e como que a gente se movimenta entre esses mundos? Seria preciso criar um portal, certo? Ele fala sim, seria preciso criar um portal e teria que ser preciso muita energia para criar esse portal. E aí os meninos perguntam para ele, tá, mas como que seria se criasse esse portal? Se tivesse um aqui, a gente saberia? E ele fala sim, porque distorce tudo ao seu redor, né? Distorce a gravidade ao seu redor e etc. E ele fala, e com o tempo, esse portal poderia nos engolir. Eu acho que a gente teve um spoiler do que tá vindo por aí. Mais 2 pessoas desapareceram, então os desaparecimentos em Hawkins, eles estão aumentando. O carro da Barbie é encontrado na rodoviária, como se ela realmente tivesse fugido, tudo bem encenado para parecer que ela fugiu. E nós temos o Dustin percebendo que as bússolas, elas estão funcionando de uma forma esquisita, porque elas estão apontando para um falso norte. E aí ele lembra os meninos, lembra que se existe um portal, esse portal tá mexendo com a gravidade, com as informações e etc, isso mexeria com a nossa bússola? E eles decidem investigar para onde que essa bússola tá apontando, para tentar achar onde está esse portal. Só que no meio do caminho, a Eleven começa a ficar com medo, porque ela já sabe onde está esse portal, afinal de contas foi ela que criou, né, esse portal. Então ela começa a mudar a direção da bússola, e isso causa um conflito entre os meninos, porque o Lucas começa a falar que ela tá tentando atrapalhar eles de acharem o Will, obviamente já com todo o ciúme que ele tá sentindo ali, impregnado. Ele e o Mike saem no tapa, a Eleven, pra proteger o Mike, acaba empurrando o Lucas com a força da mente, e isso faz com que o Lucas fique chateado, e a Eleven acabe fugindo também, e meio que fique tudo perdido. A Joyce descobre que o Lonnie, o pai do menino, só tá ali porque, na verdade, ele viu uma chance de fazer uma grana processando a empresa, processando o departamento de energia, ou quem quer que seja que cuidava ali daquela área onde ele supostamente teria morrido. Ela expulsa ele de casa, obviamente. O Jonathan e a Nancy acabam se fechando mais ali na amizade, né? Eles praticam tiro pra tentar achar o Demogorgon, e é quando a Nancy acaba mostrando as habilidades dela com o tiro. E aí a gente descobre um pouco mais sobre como a Eleven consegue captar coisas com a mente, quando ela é colocada dentro daquele tanque de água, o primeiro encontro dela com o Demogorgon, por exemplo, dentro daquele espaço neutro. E aí nós temos Nancy sendo ou muito burra ou muito corajosa. Na verdade, a Nancy é muito corajosa, pelo menos na primeira temporada. E ela e o Jonathan estão procurando ali sinais do Demogorgon, acabam encontrando um bicho ferido. Eles tentam dar fim na vida do bicho para ele parar de sofrimento, mas alguma coisa puxa aquele bicho. E eles decidem investigar o que foi. E aí a Nancy acaba achando um negócio esquisito embaixo de uma árvore, e ela entra ali, ela vai parar no mundo invertido, ela quase se lasca, porque ela fica presa lá dentro. E o Jonathan consegue escutar ela gritando, mas ele não sabe onde ela tá, até que finalmente ele enxerga que tem um negócio esquisito ali embaixo da árvore. Só que o portal por onde ela entrou meio que já tá se fechando, então ela tem pouco tempo pra sair de lá.
Um outro detalhe importante dessa ida da Nancy para o mundo invertido é que ela pisa numa das ramificações, mais tarde, se eu não me engano, tem isso. Ela pisa numa das ramificações e isso desperta o Demogorgon, né? Tipo, ele tá de boa, ele comendo, ele nem tinha visto ela. Quando ela pisa, ele acaba sabendo que ela está ali. Nós vamos pro episódio 6, o monstro, que mostra que o Jonathan consegue resgatar a Nancy e ela fica super abalada, ele acaba dormindo no quarto dela, ele acaba ficando com ela durante a noite, porque afinal de contas os dois estão morrendo de medo. E quem acaba vendo ele no quarto dela é o Steve, que não gosta nadinha e já imagina tudo errado. Aí nós temos a primeira conexão de Hopper e Eleven. O Hopper conta pra Joyce tudo que ele viu lá dentro do departamento de energia e ele fala sobre o desenho de criança. A Joyce mostra um desenho que o Will teria feito e ela fala, se não for assim, não é o Will, porque ele sabe desenhar muito bem. E aí o Hopper junta os 2 mais 2 e fala, ok, se não é o Will, então pode ser a garotinha que eu vi na matéria do jornal, onde a mãe dizia que tinha sido sequestrada pelo Dr. Brenner. A Joyce e o Hopper decidem ir atrás da mãe da Eleven, eles até encontram ela, só que ela já tá sem as suas capacidades mentais ali de conversar, ela não tem como conversar, mas a irmã dela que cuida dela explica o que aconteceu. Quando ela era jovem, ela participou desse projeto científico chamado MKUltra, onde a ideia era você se entupir de dorgas e você era colocado dentro de uma banheira de sal, meio que vedando os seus sentidos, né, os seus sensoriais, para que pudesse expandir a sua mente e você pudesse ter poderes telecinéticos e etc. E a mãe dela não sabia, né? A mãe da Eleven não sabia, mas ela já estava grávida da Eleven. E tudo foi dito que ela teria perdido a bebê, mas ela sempre alegou que não, que a bebê chegou a nascer e nasceu com poderes. Então a Eleven, ela nasceu já com esses poderes, não foi nada colocado nela, ela já nasceu com esses poderes. E a mãe, obviamente, ninguém nunca acreditou nela, então ela acaba meio que perdendo os sentidos e tal. A galera do laboratório tá cada vez mais perto dos meninos, do Mike, de todo mundo. Eles estão sendo investigados sem saber. E enquanto isso, eles decidem ir atrás da Eleven pra tentar achar a Eleven. E é quando a gente tem aquela cena clássica do ela é doida, mas é minha amiga. Ela é minha amiga, mas é doida, na verdade, né? Que é quando o Mike... eles estão procurando por ela. E no meio do caminho eles acabam encontrando os bullies, né? Os caras que fazem bullying com eles, os 2 moleques. E eles fazem com que o Mike salte da pedreira. E quando o Mike salta, a Eleven salva o Mike, né? Consegue puxar ele. E ainda quebra o braço do outro moleque e faz eles correrem, enfim. A Eleven é maravilhosa e é quando ela retorna pro grupo. Do outro lado, sozinho, nós temos o Lucas, que ainda não perdoou a Eleven por ter empurrado ele, nem perdoou o Mike por ter defendido a Eleven. E ele acaba encontrando onde tá o portal, ele sabe que tá dentro do laboratório e ele começa a observar algumas coisas que estão acontecendo, como vários carros do laboratório que estão meio que vigiando a casa deles, ele já tinha notado isso. E aí, de repente, ele percebe uma movimentação acontecendo e ele junta 2 mais 2 e fala, ok, acharam a Eleven. E ele acaba ajudando a proteger a Eleven, ele manda um recado pros meninos e fala, sai daí porque eles sabem onde vocês estão. E aí todo mundo sai correndo. O pessoal do laboratório vai atrás da Eleven e eles conseguem fugir. A gente tem aquela cena maravilhosa deles na bicicletinha e aí a Eleven faz o carro voar. Eu não lembro se isso é no episódio 6 ou no episódio 7, mas essa cena é clássica. Temos também a cena clássica do Jonathan socando a cara do Steve, né? Porque ele está agindo como um babaca, deixando os amigos picharem pela cidade que a Nancy é uma vadia por ter dormido com o Jonathan e tal. Ele sabe que isso é uma mentira e ele fica estressado porque nessa altura da história ele já está gostando da Nancy. Ele não falou nada, mas ele já está gostando. E o Steve tá agindo como um babaca, então ele mereceu o socão que ele levou na cara. Temos também como que a Elle criou o portal, né? Ela estava tentando escutar uma conversa de um cara lá, amante do Dr. Brenner, quando ela vê um Demogorgon e ela encosta no Demogorgon. E ela se assusta, começa a gritar e é quando nós temos a criação do portal. O episódio 7 é o episódio A Banheira. O Lucas avisa pros meninos, então no episódio 7 o Lucas avisa pros meninos que eles sabem da existência, eles sabem onde a Eleven está, que eles vão ser perseguidos e tal. Eles acabam conseguindo ajudar a Eleven, não sem a ajuda do Hopper. Eles se escondem dentro do ônibus e nesse meio tempo as informações elas já estão se juntando. O Jonathan acaba sendo preso por ter batido no Steve e porque quando o policial tenta resgatar, né, separar a briga, ele acaba agredindo um policial. E quando ele é levado para a delegacia, encontram no carro dele tudo que ele tinha comprado para prender um Demogorgon.
E aí o Hopper chega e eles falam, olha, o que a gente encontrou no carro desse moleque. E aí o Hopper fala, que porra é essa? O Jonathan fala, você não vai acreditar se a gente contar. O Hopper fala, me teste. E aí eles decidem contar tudo pro Hopper e pra Joyce, e aí quando as informações se juntam, que o Hopper já sabia, o que a Joyce já sabia, o que o Jonathan sabia nem sabia, eles juntam isso e agora eles fecham o ciclo achando os meninos. Então é assim que todas as histórias se conectam, né? Os meninos estão tentando fugir da galera do laboratório e o Hopper liga pra eles através do radinho ali do Will e fala, olha, a gente vai te ajudar, me diga onde que você está. E o Hopper acaba conseguindo resgatar eles e resolver toda essa parada aí deles estarem sendo perseguidos pelos caras do laboratório. Quando eles vão lá pra casa da Joyce, eles explicam sobre o mundo invertido, que a Eleven tinha explicado pra eles e tal. E a Eleven até tenta se comunicar com o Will, mas ela já tá muito fraca, porque ela precisou enfrentar os caras do laboratório. Nisso, ela fala, olha, se vocês fizerem uma banheira assim, assim, assado, eu consigo me conectar. Os meninos ligam pro professor, pergunta como que eles conseguem fazer essa tal dessa banheira, o professor ajuda meio tipo, que porra tá acontecendo, mas tudo bem. E a Eleven consegue se conectar com o mundo invertido e é quando ela vê que a Barbie já foi de arrasta e é quando ela consegue se conectar com o Will, que tá super fraco, precisando ser socorrido o mais rápido possível. Nisso, o Hopper e a Joyce, eles vão pro laboratório com o objetivo de conseguirem resgatar o Will. Obviamente, eles são capturados e o Hopper acaba trocando a Eleven pelo Will. Então ele faz um acordo com o Dr. Brenner, que é, eu te entrego a Eleven, a gente nunca vai falar sobre isso, mas vocês vão deixar a gente entrar lá no mundo invertido para poder resgatar o Will. E o Dr. Brenner aceita, vai buscar a Eleven, enquanto a Joyce e o Hopper fazem o resgate do Will, que já estava quase partindo dessa para melhor. Eles acham o Will lá no mundo invertido, com daqueles tentáculos enfiados na boca. Ele já tinha realmente quase morrido. Eles conseguem ressuscitar o Will e acaba trazendo ele de volta, mas não sem muito estresse. Por quê? Essa parte da Joyce e do Hopper no mundo invertido acontece no episódio 8. No episódio 7 ele encerra com o Will sendo pego pelo Demogorgon. Então o episódio 7 encerra com a gente vendo que o Demogorgon poderia ter comido o Will se fosse esse o interesse dele. Mas não era esse o interesse do Demogorgon. O episódio 8 se chama Upside Down, que é quando a gente tem o Hopper e a Joyce entrando lá no mundo invertido, fazendo o acordo com o Dr. Brenner e tal. E enquanto os dois estão no mundo invertido, o caos tá atorando do lado de cá, primeiro porque a Nancy e o Jonathan decidem fazer, dentro da casa da Joyce, decidem fazer uma armadilha pra pegar o Demogorgon que tá entrando lá. E aí eles até têm tudo bolado, tudo certinho, o plano maravilhoso, até que o Steve bate na porta. E o Steve não tá sabendo de nada do que tá acontecendo. Ele bate na porta, acha que o Jonathan tinha machucado a Nancy, entra lá, bem na hora que o Steve chega, o Demogorgon chega também. E é quando a gente tem o Steve se juntando ao bando pra tentar resolver toda essa treta. E o Steve acaba ajudando, na real, porque quando o Demogorgon volta, ele volta e acaba ajudando os meninos a prenderem enfim. Bem caótico, mas tudo funciona, graças a Deus. Enquanto isso, lá na escola, o pessoal do Dr. Brenner acaba encontrando a Eleven. Não antes da gente ter o beijinho do Mike com a Eleven. Que momento fofo. Que momento fofo, bonitinho. Mas depois tudo virou um caos, né? Porque o pessoal do laboratório acha a Eleven e o Dr. Brenner tá quase levando a Eleven embora. Realmente, momento traumático. Quando, de repente, por conta de todo o sangue, a Eleven acaba matando alguns ajudantes do Dr. Brenner, muito sangue na cena. Por conta do sangue, a gente tem um portal se abrindo e saindo um Demogorgon que parte pra cima do Dr. Brenner, e naquele momento a gente acha que esse homem foi de arrasta. E a Eleven acaba conseguindo escapar junto com os meninos, mas ela acaba tendo que enfrentar um Demogorgon. Ela enfrenta esse Demogorgon e ela desaparece e os meninos ficam sem saber se ela tá viva, se ela morreu, o que aconteceu com ela, e é muito difícil pro Mike seguir em frente. E no final nós temos alguns acontecimentos interessantes, que é o Will é resgatado, vai pro hospital, os meninos ficam super felizes dele ter voltado, mas a gente percebe que ele não é ele mesmo. Tem alguma coisa errada com o Will, mas tudo bem, ele passou por muita coisa, pode ser só um estresse pós-traumático, a gente sabe que não é, mas poderia ser. E aí nós temos uma cena do Hopper entrando num carro de algumas pessoas do laboratório. A gente sabe que eles aceitaram não falar sobre isso, e agora o laboratório estaria sob uma nova gestão, então provavelmente é para isso que ele foi levado embora. Aí passa um mês, nós temos os meninos brincando de RPG na casa do Mike, temos o Jonathan indo buscar o Will na casa do Mike, o Mike inclusive tá morrendo de saudade da Eleven, a gente vê isso.
Quando o Jonathan chega pra pegar o irmão, a Nancy dá pra ele um presente de Natal, que é uma câmera nova, porque o Steve tinha quebrado a outra câmera dele. Ela dá um beijinho nele e a gente fica tipo, ah! Mas aí a gente vê que ela voltou com o Steve. Nós vemos que o Hopper tá de segredinho, porque ele deixa uma comida pra alguém na floresta. A gente sabe que é Eleven, porque ele deixa os waffles que a Eleven tanto ama dentro de uma caixinha. Então a gente sabe que é pra ela que ele tá deixando aquela comida. Aí nós temos uma cena maravilhosa do Will, que ele vai até o banheiro, ele diz que ele vai lavar as mãos, mas na verdade ele tá passando um pouco de mal, e ele acaba vomitando uma das lesminhas que a gente viu no mundo invertido saindo de dentro da boca da Barb, ou seja, ele está infectado com alguma coisa ali. E ele acaba fazendo assim que ele vomita, ele acaba tendo uma visão do mundo invertido, uma coisa que vai ser muito recorrente aí nas próximas temporadas, e eu quero falar sobre isso, mas eu vou falar na segunda temporada, que eu acho muito legal, que é quando fica mais reforçado. Mas ele finge que nada aconteceu, ele volta e a primeira temporada se encerra com a família Byers, completa ali os irmãos e a mãe jantando uma jantinha de Natal. Basicamente, este é o grande resumo da primeira temporada de Stranger Things. Assim que a gente for para a segunda temporada, eu vou tentando fazer algumas conexões do que a gente já viu na primeira temporada até a quarta. Espero que você tenha gostado desse vídeo, a gente se vê no próximo. Um beijo e tchau!